Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, Ricardo Moscon aqui do outro lado, estamos aqui, temporada número 6, episódio número 11. Esse episódio de número 139 do Vamos Falar de Surf. Queria primeiramente agradecer a audiência de vocês, agradecer pelos feedbacks que eu tenho recebido, tanto do podcast como de modo geral, também dos quadros, né? Seja do Fantasiando, seja do Vamos Falar de Filmes de Surf, que eu comecei no episódio passado, que eu vou continuar, nesse episódio não vai ter, já eu vou explicar o porquê. Mas assim, é muito rico isso, sejam críticas, elogios, né, as sugestões, a troca de mensagens, vocês darem o feedback. Queria mandar um salve, um aloha aí para todo mundo, obrigado mesmo de coração, pô. É um prazer fazer isso aqui e levar essa visão do espectador mesmo, do consumidor, né, do surf, do circuito mundial também da WSL, né, mais especificamente o WCT. Não dá para falar de tudo, né? Tem algumas ideias aí para o futuro, eu já falei várias vezes para vocês, algumas demoraram tempo para acontecer, como ter o vídeo, né, o podcast também em vídeo, algumas coisas mais curtas, mais pontuais. Vamos fazendo. Em relação ao Vamos Falar de Filmes de Surf, esse episódio a gente vai falar, claro, do Tahiti, né, dessa análise aí pós-etapa de Teahupoo, e também falar sobre feed, né? Então tem bastante coisa aí para a gente conversar. Então vamos tocar o barco, né? A gente teve a vitória do Seth Muniz e da Erin Brooks, né, falando já do Tahiti. Acho que é uma etapa que teve também, desculpe, como vice o Griff e a Nath Lerió, né, no caso os vice-campeões aí dessa etapa. É uma corrida, né, cara? A gente passou agora pelas 7 etapas, estamos indo, lógico, para a 8ª, a 9ª, antes dessa diminuição no número de atletas, né, desse corte no número de atletas. E foi interessante ver a disputa não só pelos top 8 do circuito, que vão ter vantagem chegando lá em Pipeline. A gente não tem mais o top 5, como eu já falei várias vezes aqui, vocês já sabem, mas para quem está chegando agora, fiquem sabendo disso. Mas a gente tem essa questão dos 8 melhores surfistas do ranking chegarem já nas oitavas de finais, quer dizer, em fases mais adiantadas no circuito, quando for a decisão lá em Pipeline que voltou a fechar, né, esse circo aí do surf mundial. A gente também tem muitos atletas brigando pela manutenção das vagas, então aqueles que estão nas zonas intermediárias e os mais abaixo lutando para ter sua reclassificação, né? A gente viu nesse evento atletas que não tinham tido praticamente vitórias ou qualquer resultado forte no circuito nesse ano, conseguindo performar, porque realmente essa é uma etapa de performance, né? A gente chegou... eu considero de performance, assim, claro, a gente tem as ondas de manobra, mas acho que de performance porque para o surfista a gente... Claro que a gente respeita o aerialista, a gente respeita o cara bom de manobra, mas a gente, como surfista, a gente valoriza muito quem tem o go for it, né? Aquela atitude nas ondas maiores, nos tubos, de se colocar em situações de risco, ou às vezes brincar até nessas situações de risco no bom sentido, né? Fazer daquele momento que para todos os surfistas é algo que transcende até as nossas capacidades técnicas e conseguir performar em alto nível, e às vezes até com uma tranquilidade que é fora do comum e acaba sendo quem é quem, na minha opinião, do surf mundial, né? A gente vê realmente esses grandes atletas, eu falei isso no podcast passado, na pré-análise, que conseguem nessas ondas demonstrar o seu real valor, né? Não só para o mercado, para patrocinadores, mas para a gente, né? Para os surfistas mesmo, né? Como alguém que realmente busca evolução, busca se colocar nos lugares mais críticos nas ondas, e performar realmente em alto nível, né? E às vezes um resultado aí, como eu já falei várias vezes, vale muito mais do que um título, né? Uma performance em uma bateria, uma onda específica pode valer muito mais do que um título, né? Vamos falar primeiro das ondas, né? A gente teve swell sim nesse evento, o maior desafio realmente, como já estava previsto, era o vento. A gente teve dias até com algumas baterias acontecendo e havendo interrupção, né, da etapa, justamente por causa dessa questão do vento. Alguns atletas podem sim ter sido prejudicados, mas óbvio que era para todo mundo, era uma questão de que hora você ia cair na água e que hora o vento ia chegar, né? As previsões elas avançaram muito, mas a gente ainda não consegue ter esse nível de precisão, né? Essa é a magia também da natureza, né? A gente não sabe exatamente que horas vai virar o vento, conseguimos saber a maré, mas essa parte toda, às vezes até a chegada do swell, mas a natureza ela de fato é imprevisível, mas o espetáculo foi garantido, como sempre, performances incríveis, ondas memoráveis, momentos de tensão. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui à Water Patrol, né, a patrulha aquática, a galera da segurança aquática que
nesses eventos assim com ondas incríveis é impressionante ver o trabalho em todos os eventos, mas no Tahiti o negócio é diferente, você está em cima de uma bancada, você tem a lagoa ali na frente, é super raso, então quando você escuta a própria transmissão eles falando a respeito disso, pô, o cara não reduz a velocidade do jet, muito pelo contrário nas partes rasas para não afundar, quer dizer, flutuar, né? Aquaplanar, vamos dizer, né? Em cima da água. Então, essa noção toda e como eles são essenciais em vários momentos e evitam acidentes e uma série de coisas e que os atletas, às vezes no momento de um chacoalho nervoso que você toma nessas ondas, eles conseguem atuar de uma maneira tão rápida que gera uma dinâmica para as baterias impressionante, porque não basta só, né, quando o mar está maior, surfar uma quantidade maior de ondas, não depende tanto só do preparo físico do atleta, né? Claro que está envolvido, mas ali depende principalmente dessa agilidade da Water Patrol. Então achei incrível, né? Falando já dos destaques do evento, né? Eu acho que a gente tem que colocar no feminino, para mim, a Yolanda Hopkins, que fiquei muito impressionado, né? Poxa, a nossa Patrícia aqui, nós como brasileiros queria mandar um alô aí para a galera de Portugal que ouve o podcast. Valeu aí pela participação de vocês. Ioiô, cara, incrível. Realmente, assim, é uma atleta que não só competitivamente é muito forte, né? Tem um talento, um QI competitivo altíssimo, não é à toa que está no WCT, mas também em termos de atitude nas ondas pesadas e no Tahiti, ela mostrou que é uma atleta com potencial, sim, de ser uma protagonista do circuito e disputar baterias de alto nível com qualquer atleta e se colocar em disputa de título mundial. Pensando que a gente tem Tahiti, vamos ter agora a FIDE, temos Pipeline, temos Supertubos lá em Portugal, na terra dela, quer dizer, quantos resultados ela pode agregar fortes assim dentro de um circuito e ainda compete muito bem e surfa muito bem, incrivelmente bem em todas as ondas. Então, muito jovem, franca evolução. A gente acompanha no People on Tour, né? Em outros lugares que ela geralmente é a primeira a entrar na água, 4 horas da manhã no escuro, ela já está surfando. Então, a resiliência, né, de vários atletas ali do circuito é realmente muito impressionante. E para mim ela foi um destaque assim, grande desse campeonato. Conseguiu chegar até a semifinal onde ela não se encontrou, mas o estrago que fez no meio desse circuito, dessa etapa como um todo, que foi para mim foi uma carteirada em todo mundo, e só mostra também a ascensão dessas outras nações e como Portugal, né, a Portugal Storm, né, ela vem com tudo, cara, realmente a gente tem uma geração muito forte, principalmente no surf feminino, acho que a do masculino ainda está chegando com mais força, um grupo maior, mas no feminino elas estão realmente destruindo junto com a Teresa Bonvalor, desculpe, a Francisca Vesselco, cara, incrível, incrível, assim, sem precedentes. Não podemos tirar também, né, essas novas nações chegando, a Nath Lerió, que foi a finalista do evento, surfando demais, uma atitude incrível, entubando muito, surfando de prancha brasileira da Silver Surf Tic Teco, então, cara, aqui tem filmes incríveis, depois eu vou falar de alguns filmes dele também, não vamos falar de filmes de surf, mas assim, shapers excepcionais, que fazem as pranchas do Tim Patterson também aqui no Brasil, né, no caso para o Ítalo, mas eles fecharam esse acordo com a Nath diretamente, eles é que estão fazendo as pranchas e funcionando incrivelmente bem, ela também, cara, que atitude, parecia que ia levar o campeonato, né, na sua temporada de rookie, então a briga de rookie com o Yolanda, com todo mundo ali muito próxima, impressionante mesmo, e se colocou ali como uma atleta também junto com a Yolanda, na minha opinião, chegando na voadora no circuito, porque tem conseguido bons resultados em ondas relativamente mais de manobra, mas que a gente sabe que ela está em evolução ainda, tem um backside muito bom, mas os tubos, cara, e a atitude nessas ondas realmente é impressionante. Queria destacar também a Kelia Galina, claro que para mim é o maior destaque de todas, né? 13 anos de idade completos ali antes de começar o evento, então conquistou sua vaga na triagem ainda com 12 anos, né? Pela triagem com 12 anos para o evento principal. E que futuro, né? Que surfista brilhante e demonstrou em determinados momentos do campeonato que ela tem uma boa capacidade de leitura de baterias, né? Tá ainda com o pai no corner, né? Tem o pai ali no seu corner, não ainda, mas conta com o apoio do pai, mas mostrou uma inteligência dentro das baterias também que já a credencia como uma das maiores promessas, né, do surf mundial para os próximos tempos e uma naturalidade ao surfar aquelas ondas independente do tamanho, de novo o go for it, né, de se jogar.
sem precedentes. Então, eu acho que é alguém que a gente precisa realmente observar, porque se ela se desenvolver mais nas ondas de manobra, inserir também, né, se aprimorar cada vez mais em manobras aéreas e tudo mais, e na linha de surf, né, principalmente para as direitas, né, e também no frontside, né, desculpe, no backside para as esquerdas, nas manobras, cara, vai dar muito trabalho e com certeza vai estar junto do WCT, mas independente de escolher o caminho competitivo ou não, né, eu acho que é alguém que pode conseguir ser uma das maiores revolucionárias do surf para as próximas décadas aí, porque se a gente pensar que daqui 10 anos ela vai ter 23, com 33, 43, enfim, o que ela pode realizar. Então, para mim, esses foram os maiores destaques aí no feminino. Né? No masculino, eu acho que o Kelly, né, não tem o que falar, 54 anos, 9 meses depois de ter substituído o quadril, né, ter feito uma cirurgia assim tão grande, né? E a gente vê também como a medicina, de modo geral, e principalmente a medicina esportiva e a fisioterapia e os tratamentos melhoraram, e o Kelly dando baile de longevidade, dando esperança para nós aí que já passamos dos 40, muitos de vocês sei que passaram dos 50, 60, 70, e tem a galera mais jovem também que está pensando na linha do tempo, pô, quanto tempo ainda tenho para evoluir como surfista? É isso, cara, você evolui sempre, e o Kelly mostrando que dá para surfar em alta performance durante muito tempo, né? Óbvio que ele é um ET, né? Porra, pegou o Medina numa bateria, fez 19,06 de somatório, somando um 9,73, um 9,33, com o Medina somando 16,10, né, de somatório, um 8,43, um 7,67, uma bateria incrível, né? Rememorando aquela final de 2014 que o Kelly estava entalado aqui. E veio com tudo, né? Bateu grandes nomes, parou só pro Jack Robinson, que, pô, bicampeão também desse evento, e um surfista que está em disputa de título mundial, né? No auge, vamos dizer assim. Mas o Kelly mostrando, cara, e não só longevidade, mas fôlego, né? Porque tomou umas puta vaca e se colocou em situações de alto risco, né? Novamente falando isso, né? Um atleta que não tem medo, né, de se jogar e nunca teve. E eu acho que a gente tem que refletir também, né, para quem é mais jovem está chegando agora, e a gente que é mais velho, né, acho que é um prazer que o Kelly dá essa oportunidade, né? Muitos de nós, alguns já viram o Kelly competindo com 14, outros com 24 anos, outros com 34 anos, outros com 44 anos. Essa nova geração vendo ele com 54 anos, né? É um privilégio isso que ele faz por nós. O wildcard para ele, né, que foi questionado até por algumas pessoas no mundo do surf quando foi dado, né? Ah, dá para outra pessoa, tal. Mas tá aí, cara, ele tá mostrando por que ele é 11 vezes campeão do mundo, por que ele quebrou tantas barreiras, porque ele é o surfista mais vitorioso da história e talvez permaneça assim por, sei lá, para sempre, talvez. E dando uma aula, né, não só de desenvolvimento de equipamento, ele estava com uma prancha desenvolvida pelo Tomo, né, uma prancha que funciona em praticamente todas as condições, surfou de triquilha, surfou de quadriquilha. Achei muito legal que rolou também junto com o Raimana, com a galera da Aurenon, né, que é a marca do Kelly que patrocinou o evento. Mostrou antes das baterias como é que ele estava, o pensamento, a estratégia. Então acho que tudo isso é muito válido. E para quem é mais jovem, né, até para a gente aqui refletir, quem acompanha o circuito mundial há mais tempo, o que era o Kelly, né, cara, há 20 anos atrás, né? 30 anos atrás, era um animal, cara. Ele era praticamente imparável, né? Era isso. Ele chegava nas baterias e destruía, chegava nos eventos e destruía. Então, justifica, né? Todo o pedigree, né? Não só pelos títulos, mas todo esse hype que existe em cima do Kelly Slater, ele sempre vai ter. Eu vi até que a Lawrence repostou quando ele recebeu o prêmio de Overall Achievement, né? Não sei se esse é o nome do prêmio, mas da carreira de um atleta, e dando exemplo para outras modalidades esportivas, né? Desculpe. Para mim, ele é o maior atleta de todos os tempos, independente da modalidade, com certeza. De esportes individuais e de esportes coletivos, pela longevidade, pelo tempo, pelo número de vitórias, pelos recordes quebrados e pelo que ele ainda continua produzindo. Se a gente pensar, se o Kelly tivesse no circuito ainda, com esse resultado que ele teve, aí viria a feed, né, ele conseguindo passar, talvez passasse o corte, nessa redução de atletas, aí iria para a pipeline no final, cara, ele poderia fazer estrago e tá ali nos top do circuito, cara, entre top 10 e tudo mais, com 54 anos de idade, né? Vamos lembrar que ele competiu com essa lesão no quadril,
teve aquela lesão antiga do pé que acomodava ele durante muito tempo. Então passou seus últimos períodos, né, suas últimas temporadas dentro do circuito mundial não 100%, né? Hoje ele voltando a 100%, a gente até vê ele já com uma barriguinha, dá até uma tranquilizada na gente aqui, né? Pode ter uma barriguinha. Mas assim, sensacional, cara. Uma salva de palmas aí para esses destaques do evento. Né? Tô colocando como principais, né? O Kelly, quero falar do Griffin Colapinto também, que World Champ Material, né, cara? Material aí de campeão mundial, o rei do foamball ali, ficou com esse nome mais ou menos, mas surfou demais nesse campeonato. Mostrou não só competitivamente, como nível de salto de evolução que ele deu, já se colocando ali junto aos melhores naquela onda, né? Junto com o Kelly, junto com o Medina, junto com o Jack, junto com o João, né? Enfim, com o Hanzi, com caras que performam sempre em alto nível naquela onda, Miguel, enfim. Mas eu acho que Ítalo, né? Ele deu aquele passo mesmo para cima e ele, cara, não falta mais nada para ser campeão mundial. Faltam resultados em baterias, faltam combinação também de sorte, ter uma temporada mais consistente, conseguir psicologicamente enfrentar os grandes, mas a lição de casa, cara, no quesito evolução como atleta, como surfista, né? Estamos falando aqui, por isso que eu falei lá no começo do lance, que é uma onda que diferencia os surfistas, né? Não só os atletas. Como surfista, ele já é um dos mais completos e é realmente a maior esperança, tirando aí os brasileiros, na minha visão, de qualquer outra nacionalidade de ser campeão do mundo nesse momento no circuito mundial, é o Griffin Colapinto, né? Vou fazer menções honrosas aqui. Hansi Buchian surfou demais, se jogando nas cracas, entubando impressionantemente. João Chumbinho, um gênio nesse tipo de onda, não, sem sombra de dúvidas. Cometeu erros em baterias, né? Mas a gente aqui, falar de erro em bateria, né? Para quem tá no WCT, cara, se eles estão lá, eles são os atletas que menos erram em baterias no mundo. Então, assim, vai acontecer, até esses gênios erram, e são ajustes, cara, mas tá aí, tá subindo no ranking, né? O Alejo, que teve aquela vitória sobre o Kanoe Igarashi que eu falei para vocês, numa bateria difícil, num mar difícil, com muita atitude, né? Queria também destacar o George Pitar, cara, que foi uma grande surpresa aí, se colocando também como um atleta para estar ali no topo. Eu falei que ele poderia ser um cavalo paraguaio antes dessa etapa, ele mostrou que não, né? Tomou vareia ali depois mais para frente no evento, mas conseguiu performar com um altíssimo nível, então foi realmente muito bacana de ver isso, e ele mostrar essa atitude, se jogar realmente, bacana, a primeira vez dele no Tahiti. Jack Robinson, lógico que bateu, né, o Kelly Slater, como eu disse para vocês, mas achei ele depois da bateria, não sei se vocês viram a entrevista, meio cara fechada na marra ali, eu entendo que é o jogo ali, enfim, e acho que ele queria mostrar que ele batia o Kelly, os dois são grandes amigos aí há muito tempo, né, Kelly pegou o Jack no colo, enfim, mas assim, eu acho que foi bem bacana e o Jack mostra que é realmente esse monstro nesse tipo de condição, não tenho o que falar, gostem dele ou não, isso, ele é foda, cara, é um puta surfista incrível. E eu queria também falar nas menções honrosas do Ítalo Ferreira, cara, que não só pela performance, pelo número de ondas surfadas, pelo conforto que ele tem nessas ondas, chegou lá antes, treinou pra caramba, fez vídeo dentro da água, filmando a galera pegando onda, rodando série, e nesse meio tempo saiu a entrevista, né, dele, né, falando sobre também aqueles comentários do Ethan Ewing. Ironicamente, ele derrotou, né, o Ethan Ewing nesse campeonato, né, com um score assim gordo, né, fez ali 15,50 contra 11,94, somando ali um 8,33, desculpe, e um 7,17, desculpe, e trouxe aquela reflexão, né, a humildade, a lucidez de um gênio do esporte, um cara que acho que qualquer coisa que ele resolvesse fazer na vida dele, ele ia ter sucesso, cara, porque aí você vê a grandeza do ser humano, né, cara, e da grande pessoa que ele é, né, com humildade falou ali, que é isso, né, cara, ele foi se desenvolver em surfar as ondas maiores, em performar em alto nível nessas ondas, e ninguém fala isso dele, né, puto, o Ítalo, olha a evolução dele nessas ondas e tal, porque ele já chegou chegando, vamos falar a verdade, ele já tinha um talento natural e uma atitude, um go for it de novo, para surfar esse tipo de onda, né, mas
o aprimoramento da técnica, o refino dos equipamentos junto ao Tim Patterson, a galera da Silver Surf, enfim, assim como ele lapidou isso, e hoje ele é um monstro nesse tipo de onda, e não ficou inventando desculpa, não fica inventando desculpa, entendeu? Então pegou mal para mim, mais ainda depois desses depoimentos do Ítalo, aquelas declarações do Ita, né? Porque ele também falou isso, cara, do mesmo jeito que eu fui me desenvolver para surfar onda maior, que eu não tenho na minha casa, você que vem do pico com altas ondas e tem todos os recursos imagináveis para evoluir, vai buscar a tua evolução. E eu acho que o Tahiti, feed, né, a gente pode falar um pouco de pipeline, mas falando mais de Tahiti e de feed, a gente pega atletas que têm histórico de vitórias e de grandes performances nesse lugar, e falando especificamente do Tahiti, vários deles que têm essa mesma história que o Ítalo Ferreira. Né? Se a gente pegar o próprio Kelly, né, o Corey Lopes, Chia também era incrível nessas ondas, irmão do Corey, os irmãos Robbie Good, né, quer dizer, a gente não pode comparar a história desses atletas e a formação surfística, né, desses atletas com um John Florence, um próprio Gabriel Medina, que vem de Maresias, né, um João, que vem de Saquarema, que são lugares que tem altas ondas, tem altos tubos ali muito perto, onda pesada mesmo e tal, né, uma outra cultura de surf nesse sentido, né, com tow-in, com slabs, com uma porrada de coisa, né. Então, assim, cara, eu acho que foi legal que deu um tap em todo mundo e acho que também coloca, né, o que eu estava falando do Griffin lá atrás, né, a diferença, né, o Griffin não tá reclamando, não tá fazendo nada, tá lá fazendo o trampo dele e tá aí, cara, destruindo, fazendo final no Tahiti, né, já venceu feed, já fez final em feed no próprio Final Five, enfim, quebrando em vários lugares. Então eu acho que é a diferença do foco, né? Ao invés de você focar em estar preocupado com o que o outro está fazendo, né? Vai você buscar se aprimorar naquilo que ele está te mostrando que é algo que falta dentro do seu surf, né? Então acho que ficou uma lição muito bacana. No feminino, cara, o meu destaque é geral, né? Eu acho que eu queria dar o destaque para a menção honrosa a todas as mulheres pela atitude, pela evolução e principalmente pelo espetáculo, né? E a gente não vê nenhuma mulher reclamando de nada, incluindo meninas ali. Muito pelo contrário, surfando, botando para baixo, né, comentando entrevistas que precisam evoluindo naquelas ondas. A gente vê uma Gabriela Bryan liderando o ranking, né, vencendo etapas e tudo mais, comentando que o primeiro tubo completo dela de backside de verdade que ela tinha feito foi no ano passado durante o campeonato, ela que continua liderando o ranking. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que demonstra, né, essa coisa do surf, dessa evolução, e como o surf feminino também, repito aqui, vou repetir milhares de vezes se for necessário, é algo que tem que ser acompanhado, porque a gente está vendo a história ser escrita a todo momento. Né? Vamos falar dos finalistas, né? Eu acho que o Seth Muniz não tinha... acho que é uma vitória muito bacana, eu fiquei contente, confesso. Não tinha vencido nenhuma bateria na temporada 2026 do circuito e ficou muito ofuscado, né? Ele é da mesma geração do Ethan, é da mesma geração do Griff, e ficou para trás, vamos dizer assim, apesar de já ter sido vice em pipeline, ter começado na sua primeira temporada fazendo semifinal, inclusive aí no Tahiti, ele nunca acertou o pé, vamos dizer, perdeu várias baterias, claro, para o Medina, para outros atletas que estavam em ascensão contínua e dominando o circuito, mas é um atleta genial, cara, é um surfista genial, né? Então ele teve que segurar até o choro, né? Foi interessante a entrevista dele depois da vitória na semifinal, que ele tava ali, tipo, cara, quando ele bateu ali o Ítalo, que ele queria chorar, ele tava engasgado, mas ele engoliu o choro, né? Que ele também não podia desmoronar ali, descarregar aquela adrenalina, ele guardou aquela adrenalina dentro dele pra final. Então, apesar de que dava pra ver que o cara tava quase explodindo de emoção ali, que não só ele tinha se classificado pra final, mas tinha vencido o Ítalo, né? Que vinha destruindo, o Ítalo surfou muito naquela bateria. Então o Seth também teve que competir muito bem, ter sangue frio. Então foi muito legal. E foi bacana também que teve um podcast aí de uns australianos mais jovens aí, que um deles comentou, né, no meio do caminho do evento, não, mas o Seth vai cometer algum erro quando chegar na hora da bateria e tal, e o Seth não cometeu, venceu o evento, então falou, cala a boca aí, seu otário, escreveu Kant, né, tem até um significado aí mais baixo até do que otário, né, mais pesado no bom sentido mesmo, porque esse merecia.
nesse comentário dele, então foi muito legal. E, cara, além disso, eu acho que ele é filho de Tony Moniz, irmão de Josh, irmão de Keili, a bicampeão mundial de longboard, pai dele é um beach boy, participou do Duke, participou do Ed Aikau, vários eventos importantes, então assim, da realeza havaiana, e o primeiro polinésio verdadeiro, raiz mesmo, não é Índia havaiano, mas não é polinésio, era um Howley, né? Que venceu um evento lá no Tahiti. Então acho que tem toda essa coisa não só do surf, né, e de tudo, mas também essa coisa na base do surf e do mana mesmo, da conexão com o mar, e dava para ver que ele estava muito ligado. Não foi uma bateria com muita treta ali com o Griff, né? Teve um respeito, claro, porque eles são grandes amigos, mas foi uma bateria disputada, né? Que parecia que o Griff ia levar, que era o que tava, né, levava todo mundo a acreditar. Mas, cara, foi muito legal e acho que foi bacana também para a comunidade local, que quando um havaiano vence, se a gente pensar na história do surf, tudo aquilo que envolve, né? Não foi um tahitiano, mas para eles também, para a comunidade local, ficou uma coisa muito bacana. Então foi legal e acho que uma vitória também que me lembra muito, né, num ano que o Miguel também venceu uma etapa, uma consagração de famílias, de Ohana's, né, que representou muito bem o espírito, a essência e essa coisa que vai além do surf, né, da união, né, das famílias, né, como os irmãos Pulpo, né, como o Miguel Pulpo também, o Samuel, o Wagner, né, então tem essa coisa e acho que quando isso acontece é muito bonito. Eu fico muito, muito orgulhoso e dá uma emoção a mais. Então foi uma coisa muito legal. Do Grife, eu já falei, né, cara? Incrível. Grife foda e voltou, né? Tá voltando pro jogo, depois eu vou falar de ranking, mas assim, a gente esperava que ele fosse tirar um coelho da cartola e vocês observem que o Grife, além de incrível aerealista, incrível nas manobras, com uma linha excepcional, conseguindo resultados em momentos importantes do circuito em etapas nas quais ele não seria o franco favorito, mas já está se colocando naquele lugar, mostrando que ele está batalhando demais e o trabalho está dando um resultado. Então, mais um toque aí para todo mundo que fica reclamando ao invés de, ripa, malandro. Bom, feminino. Vamos começar com a Nath, né? A Nath começou dominando a final, né? Ela veio de uma semifinal super dominante também. E cara, eu achei que ela fosse levar, cara. Tudo indicava, né? Acho que vocês também viram isso, né? Parecia, tudo indicava que ela fosse ganhar essa final com uma certa facilidade, que a Erin não ia ter reação, né? Mas macaco velho, né, mano? A gente mesmo vendo a bateria, a gente observou que, puta, falta muito tempo de bateria. Ela veio numa sequência ali fulminante, mas, cara, a gente imaginava que uma hora a Erin ia pegar uma boa e ela foi um pouco mais paciente, né? Apesar da Nath ter feito uma escolha muito boa de ondas, mas aí a estrela da Erin, que é realmente muito grande, brilhou. Então, cara, ela buscou e realmente não tinha jeito, né, cara? Ela venceu ali com propriedade. Era uma vitória esperada, né? A gente falou pra caramba, ela não teve momentos de genialidade, óbvio que ela sempre vai ter, mas não tinha ainda, né, nessa temporada mostrada que veio, né? Então, ficou essa coisa no ar e ela conseguiu agora fazer esse resultado, então realmente foi muito bacana. E, cara, foi uma dura delas em Molly, Kate, Carissa, Steph, né? Enfim, eu achei que na Tyler, então foi legal, assim, né? Foi um outro rise, né? Uma outra subida, uma outra escalada de um outro núcleo de surfistas incríveis nessa cena atual do surf feminino no mundo, né? Então, de novo, né, cara, uma nova galera, então é maravilhoso isso. E foi muito legal, claro, a Erin a gente já espera, mas a Nath, enfim, a própria Yolanda, quer dizer, cara, foi muito bacana, eu achei que foi um evento incrível e coroa também o que é o Tahiti, né, e tudo mais, né. A Molly chegou nas quartas de final, né, foi um resultado forte. A Isabela também foi uma grande surpresa nesse evento, né, Isabela Nichols, que é outra atleta que trabalha muito, então agora mostrando uma evolução muito grande nos tubos. Então ela já vinha mostrando isso em alguns Pipe Masters, também aí já no Tahiti, enfim, mas agora realmente se colocando como alguém a ser observado. A Kate infelizmente se machucou, né, no decorrer aí do evento, na quarta de final contra a Yolanda Hopkins, botou para dentro de uma craca ali que fechou, bateu ali as costas no riff, nem vai competir agora em feed, né? Eu vi que já foi substituída pela Sophie McCollum e é uma pena, né, cara? Espero que ela se recupere rápido
e volte com tudo. E falando em recuperação, eu queria mandar muito aloha, muito humana e muito amor pro Victor Bernardo e para a esposa dele também, que sofreram um acidente lá grave, lá na Califórnia. Eu vi que, graças a Deus, estão fora de risco de vida. Mas vão ter um processo de recuperação que já estão dizendo que pode ser até mais longo. Mas enfim, que eles voltem aí com tudo, fiquem bem. E, cara, muito aloha aí. Muito bacana também ver como a comunidade do surf é cada vez maior e mais unida, né? E todo mundo mandando boas vibrações e tal. Muito aloha. E isso é muito legal. Realmente, sabe, cara, dá orgulho de ser surfista, de ver essa união, né? Diferente de outras modalidades aqui, não quero apontar dedo para nenhuma, nem é o objetivo pegar isso para fazer uma crítica, mas é legal ver essa coisa dessa família, dessa Ohana muito maior que o surf tem, e isso é muito legal, né? Então, desejo a eles aí uma recuperação maravilhosa e um dos maiores surfistas aí da atualidade e da história do nosso país, né? Um dos mais influentes aí hoje no mundo. Então, realmente é muito legal. Bom, vamos falar do ranking rapidinho, né? No feminino, a gente continua com a Gabriela Bryan na primeira colocação, né? Tá ali com 37 mil pontos, já passou os 37 mil pontos, então tá muito bem posicionada, né? Carissa Moore continua na segunda, Soilent Bled estacionada ali na terceira. Vamos lembrar que todas essas atletas pararam ali na nona colocação, então não tiveram bons resultados, mas a gente não teve mudanças nessas três primeiras colocações, isso é que é interessante, né? Todas entre 37 e 34 mil pontos ali, muito próximas, né? A Molly, que subiu uma colocação, está em quarto, né? Então teve esse bom resultado que eu falei para vocês, essa quinta colocação, e colou ali na Soilent Bled. A Luana caiu uma colocação, está em quinto, mas está muito bem posicionada, né? Apesar de ter ficado também na nona colocação, ela está com 33.800, quase 34 mil pontos, então uma distância muito curta de 1.000 pontos aí para a Molly Picon, né? A Caitlin Simmer está parada na sexta colocação, com 31.810, ela que parou nas quartas de final, como eu falei para vocês há pouco, e a Lake estacionada na sétima também, vindo do seu quarto nono lugar seguido, aí depois da vitória lá em Margaret River, com 27 mil. Então, a gente vê uma distância grande ali para a sétima colocada, Caroline parada em oitavo, com 26 mil. Esse é as top 8 do feminino que vão ter vantagem lá em Pipeline. A Nadia Rostarbi subiu uma, está na nona, e a Isabella Nichols com essa terceira colocação, né, uma semifinal, um puta resultado bom. Ela que já tinha uma semifinal na primeira etapa em Bells, subiu 4 colocações, está em décima. E a Erin, só para fechar essas mudanças maiores, com essa pontuação ela subiu 11 posições, né, com essa vitória. Desculpe, 7 colocações, está na 11ª colocação. Ela que vinha de resultados péssimos, né? Teve 4 nonas colocações, 2 17º, então assim está com 20 mil pontos, né? A distância realmente para o topo do ranking, né, para as atletas que estão ali até a sexta colocação, que é a Caitlin, e para o resto da galera está realmente grande. Mas estamos indo para a feed, temos o Lawyer Trestles também à frente, que duas ondas que dão uma mixada boa no tipo de condição que vai enfrentar, então acho que tem chance para todo mundo ainda dar um salto indo para aquela parte que a gente vai ter ali Portugal e Filipinas para depois a decisão lá em Pipeline. Vamos falar também do ranking masculino. A gente tem aí então o Ítalo Ferreira retomando a Lycra amarela, né? Mais uma menção honrosa para o Ítalo, né? Então vai de amarelinha para a feed, subiu uma colocação, então passou o Leonardo Fioravante, né? Que também acabou perdendo ali no meio do caminho para o seu grande amigo Hansi, que quebrou tudo, né? Então foi interessante ver essa disputa entre os dois, mas o Léo eu achei que até fiquei meio surpreso, achei que ele fosse mais longe, mas não sei, senti ele um pouco hesitante, acho que a pressão também de estar de Lycra amarela, né? Acho que pegou um pouquinho nele, vamos ver, mas está muito bem posicionado na segunda, né? Então o Ítalo está com 39.930 na primeira, disparou legal, cara, com esse resultado que ele teve essa semifinal, né? O Léo, como eu disse, caiu uma colocação, né? Perdeu ali, ficou em 17º, de cara está com 34.930, mas ainda está bem posicionado. Iago estacionou na terceira, né? Perdeu para o Cef em condições pesadas, surfou muito bem, diferente do que muita gente achou aí. Eu não achei o Iago mal pontuado, porque tinha uma diferença, cara. Ele estava fazendo o que o meu irmão a gente sempre comentava, que era a gente apelidava assim, que era o drop havaiano, né? Que seria o drop de banzai, né? Descer, cavar lá na base e aí botar para dentro. Ele, infelizmente, não achou ondas que permitissem, de boa qualidade naquela bateria, de tamanho, que permitisse ele já dropar dentro, que a gente sabe que ele é capaz.
Isso acabou, na minha opinião, prejudicando os scores, enquanto o Seth achou bombas que ele já estava dropando dentro do barrel, né? No grab rail. Então, isso para mim fez diferença, mas um ótimo resultado. Está mantido ali em terceiro, está com 33.950, muito próximo aí do segundo colocado, que é o Leonardo. Realmente é só o Ítalo que está mais parado. Miguel, com esse resultado que foi muito bom, também surfou muito nesse evento, uma nona colocação importantíssima, que fez ele passar o Gabriel e se colocar ali na quarta colocação. Então, um excelente resultado, na minha opinião, para o Miguel, e ele vai descartar lá na frente, se eu espero que sim, aquele 17º, né, que ele tem, tá ali com 30.450 pontos. Gabriel, apesar da derrota para o Kelly, que eu acho que, porra, nenhum demérito, muito pelo contrário, né, a gente fica sempre acostumado a ver ele vencer, desde tirar a foto, porra, tudo que o cara faz lá é impressionante, surfou demais, e provavelmente se não tivesse o Kelly no meio do caminho, talvez ganhasse até o campeonato. Caiu uma colocação, mas está em quinto, está no top 5, né? Tem um descarte agora e vai ficar no seu somatório com uma 10ª colocação, depois quando a gente chegar nessa hora de descartar uma das 9 etapas ali, aquelas duas que vem no meio do caminho, antes de Pipe. Ethan, não foi um resultado ruim, né? Perder para o Ítalo ali nas quartas de final. Mas eu acho que depois do que falou, ficou todas aquelas coisas, acho que fica a reflexão, né, filho? Vai passar, tem dinheiro aí, cara, passa umas temporadas na Indonésia, vai fazer um tempo aí no Tahiti, né? Vai pegar umas ondas aí, umas hollow trees, acho que é hollow trees, né? Vai pegar uns picos mais treta aí, para começar a evoluir nisso, e vai dar uns aéreos, porque, porra, de frontside a gente sabe que ele tem um surf incrível, né? E eu não faço essa crítica, né? Às vezes a gente pega no pé um pouco porque a gente sabe do potencial, sabe? Ninguém pega no pé do outro quando não acredita que tem potencial. Então é para estimular isso, né? Eita, tá ouvindo aí? Ó, anota aí, cara. Aqueles caras, né? Mas vamos lá, subiu uma colocação, tá em sexto. O George, né, que não é cavalo paraguaio, né? Só para falar, o Ethan tá com 28.575, tá? O George subiu uma colocação, né? Tá em sétimo agora. Fez essa quinta colocação, uma quarta de final, 26.705 pontos. E o Griffin, cara, com essa vice-colocação, né, esse vice-campeonato, desculpe, que ele conseguiu essa segunda colocação, subiu 4 posições, está em oitavo. Então, por excelente resultado, já deu uma catapultada e voltou para a conversa. Então tá ali na galera, por enquanto, que vai chegar em pipeline esperando adversário, né, que dá chance realmente, se a galera que está lá em cima não disparar de título mundial. Mas vamos lembrar que o Griffin, a gente vai falar daqui a pouco de feed, é o atual campeão desse evento. Atual não, né? Mas, porra, fez 2 finais seguidas nesse campeonato. Então, grandes expectativas de que ele performe muito bem, né? Samuel caiu caiu 3 colocações, desculpe, tá em nono. Samuel a gente esperava mais, né? Infelizmente perdeu logo, foi um 17º, um resultado ruim. Vai ter também um 17º nos seus resultados aí quando for somar. Mas tá em nono, cara. Tá muito perto, tá indo pra feed. Eu acho até que é uma onda que o Samuel pode performar incrivelmente bem, porque é uma onda que tem linha, né, além de tubo. E ele entuba pra caramba de backside e ainda vai poder desferir as suas tijoladas de backside. Desculpa, gente, tomar uma aguinha, né? Mas assim, cara, tá tudo bem, velho. Tá dentro dos top 10, né? Temos Liam O'Brien parado ali, que vamos falar pra vocês, cara. Assistam uma session do Liam O'Brien em feed, destruindo, cara. Destruindo. Vão assistir que, cara, vai valer cada minuto do tempo de vocês, porque é excepcional. Procurem aí no Instagram dele que vocês vão ver. Cara, incrível. Tá lá em 10º. Esses são os top 10, né? Falando dos brasileiros, cara, o João, com esse resultado, né? Não foi o que ele esperava, mas foi uma nona colocação. Ele tá ali em 15º, subiu 2 colocações. Então tem tudo para ir muito mais longe. A gente tem o Felipe que caiu 2, né? Terceira, quarta, 17ª colocação nessa temporada. Infelizmente pegou um momento ruim do mar também, difícil. A gente sabe também que não é o forte dele, né? Não é aonde ele tem as grandes performances dele, mas feed eu acho que é uma onda que ele pode quebrar também, vem Trestos aí pela frente, mas está lá em 17º, tem que se manter em cima para não ficar abaixo da galera e cair do CT, né? Vamos falar que a gente tem que falar isso, estamos indo pro oitavo agora, tem a nona, então começa, né, a ter que realmente, porra, trazer resultado aí pra mesa, né? Enfim, mas tudo bem, né? A gente está vendo exemplo do Seth, que com essa vitória subiu 12 colocações, está em 19º, voltou para a zona de classificação, né? Ele que tinha inclusive um 33º, porque ele começou na zona acima do ranking,
então veio numa sequência de 17º, né? Depois teve no Rio um 33º e veio para o Tahiti e conseguiu uma vitória e subiu 12 colocações. Então tem chance aí para todo mundo, porque temos aí 2 etapas aí ainda pela frente, né? O Alejo está ali em 24º, estacionado, conseguiu um bom resultado, uma 9ª colocação, né? A terceira dele nessa temporada. Então vai para a FIDE, porra, que maravilhoso ir para a FIDE, se despedir, né? Vamos dizer, competitivamente, mas incrível, né? E depois a ter Trestos. Então acho que o Alejo ainda pode performar muito bem. E tá com uma lesão no joelho, né? Espero que não seja nada grave, que possa fazer fisioterapia e se recuperar. Ítalo, inclusive, falando nisso, foi para a Califórnia, para o centro de treinamento da Red Bull, porque ele ficou com uma lesão ali na lombar, mas já fez um gás, um puta monstro, né, cara? Que exemplo de fisioterapia para chegar em feed arrebentando. E é isso, cara. Matheus, primeira vez, cara, tudo novidade, aprendendo, né? Já tá lá em feed. Então, assim, eu acho que é um cara também que tá bem no Challenger Series, né? Tá fazendo a lição de casa. Eu acho que, cara, o que ele vai crescer como surfista nisso, cara, o que ele, Samuel e todo mundo, esse é o aprendizado, essa escalada, né? E, cara, não dá nem para mensurar, porque se ele já é incrível, né? Esses atletas do WCT já são incríveis, sem expertise, né, nesse tipo de onda, que dirá com essa experiência, cara? Vão virar monstros. Então, pra gente que tá aqui como espectador, porra, é um privilégio poder acompanhar isso, obviamente, mas também de assistir, né? Depois dessas performances incríveis, que é maravilhoso, né? Enfim, é isso que eu tinha para falar a vocês em termos de ranking. Eu vou deixar para fazer o Fantasiando no final mais desse episódio, porque a gente ainda vai falar de feed e eu quero montar o time com vocês. Então, para a gente fazer tudo isso junto, vamos falar disso de uma vez, né? É o seguinte, e no feminino, galera, faltou eu falar também para vocês, eu peço até desculpas, acabei esquecendo aqui nesse caso, preciso falar também, não, já falei para vocês da Luana, tá tudo certo, esqueci aqui. Enfim, Luana é aquilo, cara, para feed, eu acho que é uma onda que ela pode performar muito melhor, e de novo é a mesma coisa que o Matheus, é a mesma coisa que outros atletas, ela tá nesse processo de crescimento, de evolução. Cada viagem dessa, cada visita para um pico pesado de esquerdas tubulares desse, é um salto em termos de evolução, né? Então são atletas muito jovens, né? E a gente vê Kelly até hoje aí aprendendo, testando, aprimorando. Então eu acho que ela vai ter um salto muito grande. Ela já está ali entre as 5 melhores do mundo e se mantendo nesse lugar, entendeu? Então o que dirá, o que vem pela frente, né? Seria muito legal e vai ser muito legal poder ter a Tati junto nesse momento. Espero que a Laura Halp, enfim, outras atletas brasileiras ali no WCT, mas, cara, acho que tem coisas grandes aí pela Luana pela frente, então vem com tudo. Bom, feed, eu já falei da história para vocês em outros podcasts, né? Sempre começou ali por Tavarua, a gente viu muito ali no Kelly Slater Black and White, que era aquele filme que mostrava essa ascensão do Kelly, vencendo evento em Trestles, tudo, mas principalmente também os treinos ali, o desenvolvimento dele como surfista em tubos de backside, em técnica de tubo de backside ali em feed, né? Tem o Joe Roseman, que é um cara muito importante, que era o dono do Surf Camp. Lembrando que Tavaru, a gente tem a onda de restaurantes, depois Cloud Break, que fica um pouco distante ali num riff, mais longe ainda do que Teahupo'o, no caso no Tahiti. Restaurante já fica ali bem quase em frente ali ao camp. Foi uma onda que teve restrições também durante muitos anos, uma exclusividade para a galera hospedada ali em Cloud Break, de surfar. A galera de Hiramoto também depois podia ir por causa do evento, porque não comportava todo mundo, que é uma ilha próxima, inclusive onde a Brisa Hennessy e família tem o camp. Mas depois caiu essa liberação que permitiu também que os próprios locais e muita gente pudesse chegar lá e surfar também, o que é muito legal, essa libertação, vamos dizer, essa emancipação de Cloud Break para ser surfada por todo mundo. A gente já viu também o Edlen Summer 2, que eu falei para vocês, não vamos falar de filmes de surf, do episódio passado, a gente tem a session incrível do Kelly, e a gente vê como a forma de surfar essa onda não mudou tanto no quesito dos tubos de backside, mas nós tivemos saltos evolutivos incríveis, né? Eu tô falando de Kelly Slater nesse caso, entendeu? Mas, por exemplo, a gente viu Michel Bourez pegando o tubo com um pé só e atrasando com um dos pés dentro da onda. Depois vão procurar, a WSL está colocando isso ali nos seus posts. A gente teve os double drags de
de mão na parede ali, que vários atletas também começaram a introduzir no começo do ano 2000, né? Então essa é uma onda dominada pelos Goofs, mas assim, principalmente Damien Hobgood, né? Que venceu 2 vezes já esse evento. O próprio Owen Wright, o Gabriel Medina, que o Gabriel também foi o cara que introduziu esse mix dos aéreos, né? Principalmente na sua primeira vitória, que foi contra o Net Young, depois de ser vice para o próprio Kelly Slater no mar enorme, mas aí no mar menor contra o Net Young, outro Goofy Footer incrível aí, ele, porra, misturando os alley-oops junto com os tubos, né? Uma visão, uma genialidade de enxergar a onda daquela forma que ninguém nunca tinha visto. Depois Medina repetiu esses alley-oops em mares enormes ali, e performances incríveis, notas 10, enfim, excepcional. Queria mandar um aloha também para o Pedro do Surf Stats, né, galera? Uma página muito legal, ele tem colocado stats, fomos descobrir ali, ele entrou em contato comigo no Vamos Falar de Surf, que a gente... a praia que eu cresci surfando, né, fui radicado, que é a Praia do Engenho, ele também se radicou lá, então me via na água e veio perguntar se era eu. No fim, acabou bem bacana e legal ele tá fazendo esse trabalho, e bacana também a galera do Engenho, né, saindo aí, esse interesse, esse amor pelo surf, indo além só das ondas, mas a gente também tentando contribuir de alguma forma pro esporte, né, então, porra, e pra esse estilo de vida, né, aloha, aí espero que a gente possa surfar novamente juntos. E o seguinte, cara, continuando, né? Mas a gente teve sempre essa coisa, né? Os swell gigantes também. A gente teve um swell enorme, que até o Raoni pegou aquela onda incrível, que deveria ter sido um 10. Até hoje eu vou falar isso daí, na época que era o campeonato da Volcom ainda, que foi toda a galera do Big Surf. A galera do CT entrou na água, mas ninguém tinha prancha suficiente. Tivemos bateria do Big, tivemos essa bateria do Raoni. Mas, cara, foi a galera do Free Surf que se destacou. Ramon Navarro, Bruce Irons, Nathan Fletcher, enfim, Cole Christensen, muita gente quebrando, e ficou aquela coisa, né? Hoje eu acredito que só se tiver muito absurdo, mas se tiver grande mesmo, talvez até naquele tamanho que estava naquele dia, eu acho que a galera do CT vai ter que cair na água, viu, meu? Eu acredito, não sei, vamos observar. Seria interessante ter um swellzão desse aí, mas assim, teve alguns eventos que o Kelly venceu, teve o evento do Gabriel também, com aquela nota 10 dele incrível, que vocês podem ver aí também na WSL, até o Gabriel repostou recentemente. Aquele mar, há muito tempo atrás, não seria surfado, assim como o Thea Rupô, né? Não seria surfado no braço, né? No braço, a galera começou a surfar no braço naquela época desse swell, inclusive, mas assim, né? A galera das ondas grandes, mas assim, numa bateria não seria surfado, né? A galera surfando ali com pranchas menores e alta performance, então assim... incrível, incrível. E hoje a gente tem até em feed essa evolução. Temos o James Cusitino, que estava competindo lá em Padang Padang, no campeonato da Ripcur, que eu senti falta assim de brasileiro. Fica aqui a cutucada. E isso vai proporcionar, né, esse desenvolvimento, essa liberação também de poder surfar as ondas e tal. Isso vai ajudar muito, e já vemos grandes gênios do surf surgindo de lá, que é óbvio que vai surgir. Então, quem sabe um dia a gente vai ter alguns deles no circuito mundial, mas já é bacana vê-los protagonizando dentro do mundo do surf e trazendo inovações e técnicas de tubo ali absurdas, né? Falando de vitoriosos ali, a gente começou esse evento lá em 1999, ano que o Victor Ribas teve uma performance incrível, que muita gente acha que Vitinho podia ter levado sim, além daquela bateria em Jeffers Bay, que estava destruindo, surfando muito e teria sido campeão mundial no ano que o Ock foi campeão. Contagem na segunda colocação e Vitinho na terceira. Tivemos Luke Egan destruindo, Michael Lowe, enfim, quebrando. Essa hegemonia dos Goofy Footers foi quebrada por Andy Irons em 2003, arrebentando. Aí em 2004 a gente teve Damien Hobgood, Kelly Slater em 2005, desculpe. Damien Hobgood de novo em 2006, Kelly Slater em 2008, Kelly Slater em 2012, porque a gente teve esse ato de eventos lá. 2013, aí que foi a vitória, né? Aí chegou o Gabriel, né? 2014 Medina venceu, 2015 Owen, 2016 Medina, 2017 Matt Wilson, e tivemos esse ato novamente em 2024, o Griffin Colapinto, mas vale lembrar que em 2025 Iago Dora foi campeão no masculino na disputa do Final Five, né? No feminino a gente teve início desse evento lá em 2001 com vitória da Megan Abubo, Melanie Redman Carr em 2002, Sofia Keala Kennedy, né? Mesma pioneira e multicampeã lá no Tahiti, vencendo também, né, fazendo essa dupla dinâmica ali em 2003. Sofia Mulanovic, peruana, campeã mundial 2004 e 2005, destruindo. Melanie Redman Carr também bicampeã, né, vencendo novamente em 2006.
Sally Fitzgibbons em 2014 e 2015, depois de um hiato longo aí, Juane Defay em 2016 e Courtney Conalog em 2017 e Erin Brooks em 2024, lembrando que a Molly Picon foi campeã mundial e venceu ali no ano passado o Final Five em 2025. Se a gente vê nesse evento também, a gente vê uma dominância muito exclusiva de alguns atletas. Vários atletas vencendo mais de uma vez esse campeonato, né? A gente pode nomear aí o Gabriel Medina, o Kelly Slater, o Damien Hobgood, a Madeline Redman Carr, a Sofia Molanovic, né? E a própria Sally Fitzgibbons, que está no circuito nesse ano. Então volta para um lugar que a colocou muito longe de todas as outras atletas num determinado período do circuito mundial. Por isso que ela é tão importante. Porque ela nunca foi campeã mundial, mas já foi vice várias vezes, mas as performances dela nessas ondas inspiraram essa nova geração e várias outras atletas até da geração dela, mas atletas como Molly, como Kate, como Erin, como todo mundo. E aí vamos lembrar que a Tati também teve uma performance incrível e foi finalista em 2024, quando a Erin Brooks foi campeã. Bom, só para falar para vocês aqui também, né, cara, eu acho que é isso, né? A gente tem de destaque que eu posso dizer para vocês. Cara, o João, o que tá fazendo nas sessions de free surf, fazendo o que sempre foi meu sonho, e acho que de muitos de vocês aí, regular footers, que Kelly Slater faz inclusive no Adelaide Summer 2, que é dropar aquela onda em feed que já vem no grab, e bota para dentro e fica em pezão, assim, no hands e sai do tubo direto. Cara, e legal é que eles estão colocando os tubos do João só com o som de fundo do mar e da galera que tá filmando. Então é todo mundo, nossa, uou, again, né, de novo, puta, destruindo assim absurdamente. Se, né, tiver sorte em bateria e não cometer alguns erros dentro da competição, cara, João tem tudo para vencer esse evento, mas assim, em termos de performance, um dos maiores da história nesse lugar, disparado. Então, cara, que incrível, cara, realmente, né? Fazendo Kelly ali, né? Impressionante. Bom, Gabriel, né, não tem nem o que falar. Dos Goofy Footers eu destaco ele. Incrível, né? Eu acho que assim, o Owen foi um cara que se colocou ali tendo aquela bateria perfeita, né? As baterias perfeitas e aquela vitória, mas ninguém se compara ao Gabriel em tudo isso, né? Acho que até o Damien pavimentou esse caminho na técnica do double grab, né? Double drag, desculpe, né? Nos tubos de frontside e tal, junto com o Michael Lolo, que enfim, essa galera toda, mas principalmente o Damien, o CJ. Mas assim, cara, o Gabriel é que elevou realmente e mudou a forma de enxergar essa onda. Da mesma forma que o Felipe fez em Jeffers Bay, encaixando os alley-oops e mostrando uma outra dinâmica de surf na onda, eu considero que o Gabriel e Kelly fez em pipe, fez no Tahiti, fez em D-Land, enfim, e aí em feed de backside, eu acho que o Medina fez de frontside realmente nessa onda, então é uma coisa absurda, né? Por misturar elementos e transpor o imaginável, né? Mudar a imaginação, né? Na forma de enxergar o que é possível num determinado tipo de onda, né? Eu acho que a gente tem que colocar também o Iago Dora, né? Destruidor, principalmente porque diferentemente de pipeline ou de terra-rupô, essa é uma onda de tubo, de reef break pesada, mas que tem o tubo, mas também tem a possibilidade de manobras de transição, e não só transição, mas manobras de encaixe. Tantos aéreos que eu já falei, como carves incríveis, e Iago carveou, né, bordou, né, para poder conquistar seu título mundial. Então, surfando incrivelmente bem, né, com uma linha, com bordas incríveis. Então, acho que isso é um fator também que entra na jogada. E queria falar do Ítalo também, surfando muitas vezes de poliuretano agora, com a influência do Grilão ali também no corner, como ele evoluiu também, estava falando do Tahiti, né, mas acho que vai ser legal ver em feed no surf de borda dele. Ele não só estava entubando muito no Tahiti, como rasgando o animal. Então acho que ele vai chegar com tudo aí. E no feminino, eu acho que a gente também pode colocar aí como destaque a Molly, né, a Erin, a própria Caroline, essa galera que vem realmente performando em alto nível, né? Eu acho que vai ser legal também a gente observar essas atletas da nova geração também, a Yolanda Hopkins, a Nath Lelió, Nadia Erostarbi, né, que são surfistas muito fortes nesse tipo de condição e estão se mostrando com resultados e performances que são muito fortes, né? Então vai ser realmente uma coisa muito legal de ver. Beleza? Bom, vamos falar rapidamente aqui do Hit Draw.
né? A gente está chegando aí já para a disputa, faltam poucos dias, né? A gente tem o Luke Thompson na bateria do round 1, né? Na primeira bateria, enfrentando o Matthew McGillivray, que continua novamente, lembrando a vocês, substituindo o George Smith. Temos o Eli Heinemann contra o Theo DJ, que é o wildcard aí fijiano. Temos o Matheus Erdi como o Jarvis Earl, que já foi aí campeão mundial Júnior. Temos o Hansi Bukian contra o Oscar Berry. Hansi também de frontside vai ser um cara perigosíssimo nessas ondas. Queria dizer para vocês, Miguel também, eu acho que é um cara muito treta que a gente precisa analisar, mas vamos chegar no draw que eu vou falando de cada um. E aí no bracket, que aí perdeu, tá fora, né? Todas agora, porque não tem repescagem. Mas essas são as primeiras baterias que já temos definidas. Mas a gente tem na bateria do round 2, bateria número 1, Marco Mion contra Seth Muniz, Ethan Ewing contra Cole Rauschman, pedreira aí pro Ethan. Grande bateria aí pro Marco Mion, né? Pro Seth Muniz para já pegar o Marco Mion de cara. Iago Dora esperando o vencedor da terceira bateria do round 1. Kano Igarashi e Alan Cleland, de puta bateria também. Alan performou muito bem lá e tenho grandes expectativas de vê-lo surfando aí. João Chumbinho contra Morgan Siblick. Morgan, lutador. Lembra que eu falei para vocês que antes do Tahiti ele estava em feed treinando, mas vai pegar o João, uma pedreira pela frente. E acho que o João, cara, vai destruir. Leonardo Fioravanti esperando adversário. Neil O'Brien contra Callum Robinson, puta bateria. George Pitar contra Jake Marshall, puta bateria agora que o George mostrou que é Battle Rider aí, tem atitude de backside. Do outro lado a gente tem Ítalo Ferreira esperando adversário, Conor O'Leary e Felipe Toledo, pedreira pro Felipe, Conor também incrível de frontside, né? Vai ser incrível vê-lo nessa onda. Bateria 100% brasileira, né? Bateria de número 11, Samuel Pupo contra Alejo, disputa de regular footers, Alejo mais experiente, Samuel com a juventude, né? Vai chegar ali para bater de frente, então vai ser interessante, uma boa bateria no draw. Grife Colapinto contra Rio Aida, vamos ver, Rio tem uma certa pressão por ser indonesiano, né? Mas o Grife quebrando nessas zonas vai ser uma excelente bateria no draw. Miguel Pupo esperando adversário, grandes expectativas para o Miguel nessa onda. Acho que Miguel pode até vencer esse evento, porque tem além dos tubos, os carves maravilhosos, então vai ser lindo de acompanhar. Caule Vast contra Crosby Colapinto, boa bateria, né? Crosby tem bastante experiência nessa onda, mas Caule, vamos lembrar, né? Tahitiano aí, vem com tudo, cara, para entubar. Quero vê-lo também entubar de frontside nessa onda. Jack Robinson contra Beryl Mamea, encontro de titãs aí, Clash of Titans total. Dois tube riders incríveis de backside, vai ser muito bom de ver. E Gabriel Medina contra Joe Vogan. No draw é uma bateria fácil pro Medina, né? Mas assim, bateria, né? Mas não podemos desmerecer nenhum adversário, mas porra, melzinho na chupeta pro Medina ir pra frente. No feminino, vamos rapidamente lá. A gente começa com Yolanda Hopkins contra Tia Zembroski, puta bateria no draw. Stephanie Gilmore contra Sally Fitzgibbons. Stephanie com pressão de competir em tubar de backside. E Sally Fitzgibbons, bicampeã desse evento, vindo com tudo. Alice Spacer contra Varine Fierro, puta bateria de goofy footers pra gente acompanhar. A Nath Lelió contra a Brisa Hennessy, Brisa, vamos dizer, local do pico. Contra a Nath, Lelió, vindo com tudo do vice-campeonato lá no Tahiti. Então, goofy footer, uma puta bateria. Betty Sakura Johnson contra a Bella Kenworth. Tyler Wright contra a Francisca Vesselco, puta bateria também. A Betty Lu muito boa também. Erin Brooks e Sophie McCollum. Assim, puta bateria, mas a Erin, claro, a favorita nesse caso. E a Isabella Nichols é o Kilopiopeta. Caraca, difícil falar. Uloquilupetea Kurop. A local de feed aí que vai entrar no evento. Muito legal ver esses atletas novos também, mas tem que decorar o nome antes, não é fácil de falar, não. E indo já para quem chegando, já tá lá em cima, Carissa Amor esperando a adversária, Luana Silva também esperando a adversária na bateria de número 2 do round 2, Sorny de Bled também esperando a adversária, Caroline Marks, a Gabriela Bryan, Nath Rostarbi, Molly Picklum e Lake Peterson, né? Cara, quero ver a Carissa performando aí, vai ser interessante. A Luana também, obviamente, já falei para vocês. A Sawyer, que vem numa ascensão muito grande, né? Tá de goofy footer aí, de frontside. Caroline Marks também, que foi vice-campeã mundial ali também na temporada passada. A Gabriela continuando na sua evolução. Vamos ver se ela vai conseguir se manter na liderança do ranking depois de mais uma etapa para a esquerda com tubo. Nadia Rostarbi chegando nas top 10 ali, né? Uma atleta que eu acho que pode vencer esse evento, é perigosíssima, vamos ver como é que ela vai competir. Molly, sem comentários. Para mim, a atleta que eu quero ver competir, já que não temos também Kate.
E a Lake Peterson, né, cara, se ela vai amargar mais uma derrota aí de cara. Bom, é isso aí, vamos partir pro Fantasiando, né, pra gente poder dar sequência, cara. Queria novamente agradecer a participação de todos vocês, dar os parabéns a todos, cara. É difícil, a gente tem baterias incríveis, né, um Kerry entrando no draw, tirando o Gabriel, puta, uma vitória de um Seth, né, que eu sei que teve gente que colocou e mudou de ideia e tirou, e depois teve gente que colocou ele e se deu bem. Então não é fácil mesmo realmente competir. E, cara, faz parte, né? A gente fica aí em momentos meio que não é tão simples assim de selecionar, né, os atletas aí, né? Vamos ver as ligas aqui, vou entrar na liga do Vamos Falar de Surf rapidinho, só para a gente poder ver como é que tá o ranking. Deixa eu só achar aqui, eu tinha deixado aberto, mas eu mesmo saí, Ricardo. Vamos lá. Voltando aqui para a última etapa, que é o Ironman Tahiti Pro. Primeira colocação, KB 2026, cara. 546,72 pontos. Parabéns, cara. Excelente resultado aí, KB 2026. Não esquece de mandar mensagem lá na arroba Vamos Falar de Surf. E seguir a gente também, por favor, né? Bordex Change PT, cara, na segunda colocação, 525,24. Olha como foram próximos aí os scores, hein? MI 123, 518,91 pontos na terceira colocação. Marcel na quarta com 516,76. Pô, galera, é difícil falar os nomes aí, mas eu entendo que a gente dá o nome de um nickname ali de sigla muitas vezes. Na quinta colocação, Free Palestine, 515,41 pontos. Sexta colocação, Lisandro, com 510,11 pontos. Rômulo Havaí na sétima, 506,81 pontos. E Kalani Robb aí, grande Kalani Robb, espero que seja aí o verdadeiro, se não for também, é nóis, Kalani Robb, na oitava colocação com 503,61 pontos. Se for o Kalani Robb de verdade, pô, que honra, hein? Caramba, ele quer o boné, né, do Aeronautas, Vamos Falar de Surf, enfim, faz parte, quer disputar com vocês, tá vendo? Temos aí um grande atleta, que é o Lash, também ali da Bullies, né, que o Flavião forneceu para nós. É isso aí. E esse fechou aí os top 8. Vamos passar lá já então pro ranking overall, que é o que importa aí. Lembrando, galera, que tem chance, cara. O ranking muda toda hora. Olha lá, Sulamassi na primeira colocação, pô, 3.774,77 pontos. Parabéns, Sula, liderando aí depois dessa etapa. Marcelo Vieira na segunda com 3.761,99. KB 2026 com esse resultado aí excepcional, tá aí com 3.757,23 pontos. Abraão na quarta colocação, 3.708, desculpe, 98 pontos. Cláudio Bemaui na quinta colocação com 3.695,66. Lisandro na sexta com 3.693,19. Free Palestine, desculpe, na sétima com 3.688,98. E Rômulo Havaí na oitava com 3.688,35. Cara, vocês estão muito próximos uns dos outros. Ó. Só para falar, galera, na faixa do 3.600, cara, a gente vai até a 21ª colocação. Para falar na galera da faixa do 3.500 pontos, cara, só para vocês terem uma ideia, a gente vai até a 37ª. 3.400, nós vamos ali até a 49ª colocação. Então, assim, cara, muita chance ainda de estar ali na frente, de vencer o Fantasiando. Lembrando que o intuito aqui, né, na visão contrária das bets, é premiar quem participe, não só quem participa, quem ama surf, assim como eu, e assim como todos vocês aí que são a audiência, que eu sei que vocês amam surf demais. E queria agradecer, cara, novamente pela audiência, por críticas, elogios, sugestões, Pix, mas enfim, cara, o que vocês quiserem, pô, trocar ideia de surf, pô, manda mensagem de voz, manda mensagem na arroba Vamos Falar de Surf no Instagram, no TikTok, no YouTube. Pô, lembrando que no YouTube tem vários vídeos de surf, entrevistas, tem uma porrada de coisa e tem, claro, também os podcasts. Tem a playlist de música, Vamos Falar de Surf, é playlist no Spotify, tem a que chama Filmes de Surf, que só tem música de filme de surf. Lembrando que todas essas playlists, tudo isso são catados aí, umas mais ecléticas, né, no caso das músicas, outra mais focada em filme de surf. No caso das playlists de filmes, cara, tem de tudo quanto é tipo. Até queria dizer e dar uma dica para vocês, quentíssima essa daí. Alguém colocou
Não sei quanto tempo vai durar. Toda a série The Search, cara, The Search 1, The Search 2, Beyond the Boundaries, Feral Kingdom, Search for Tom Curry, no YouTube, tem na página do @Vamos Falar de Surf, na playlist Filmes de Surf, dá tempo de acompanhar ainda. Então, fosse vocês, eu corria lá, depois me falem o que vocês acham. E é isso, pô, pedir para dar 5 estrelas, para seguir o podcast, pô, a página no Instagram, pra gente crescer cada vez mais, poder dedicar mais tempo a isso. E, cara, compartilhar com a galera, mas de qualquer forma, independente de qualquer coisa, isso aqui é feito por puro amor, né, por puro espírito do Aloha, né, e, cara, e queria agradecer a todos vocês por mandarem essas boas energias para mim e pro Vamos Falar de Surf, essa comunidade que a gente criou. Também, os picos de surf que vocês surfam, pô, manda mensagem, olha, meu nome é tal, eu surfo em tal pico, esse surfando em tal lugar, é aqui que eu frequento, eu moro em tal país, surfo tal onda. Queria agradecer toda a audiência também internacional. Então, assim, porque um dia a gente pode parar por aí, um dia a gente pode fazer uma session junto. Assim, é um prazer enorme. Pô, surfo de pranchinha, surfo de pranchão, não surfo, mas amo esporte. Comecei a surfar agora, surfo há não sei quanto tempo. Pô, tô me recuperando uma lesão, tô me preparando para fazer tal surf trip, tô não sei o quê, sou shaper de tal prancha, represento tal coisa. Pô, cara, manda aí que aqui é um campo aberto para a gente explorar, temos essa liberdade e o objetivo é o fomento e expandir esse amor pelo surf, beleza? Então é isso aí, chega de falar, até o próximo, é nóis. Aloha, até mais!